E aí, pessoal, Deus abençoe a todos. Estamos aí finalizando mais um dia, né? Tava dando uma ajeitada aqui nas coisas desde ontem, dando uma organizada aqui no quintal. Já desde quando eu cheguei já tava meio bagunçado, né? Aí guardei o Renault na garagem, mas precisava depois tirar e fazer uma limpeza aqui. Ontem, né, sábado e ontem, né, foi o dia da limpeza aqui, né? E hoje também. Aproveitei para desmontar o carburador do Renault também para poder deixar ele reguladinho, né? Como muita gente sabe, o Renault foi adaptado a um carburador de Fusca. Eu tirei a injeção dele, né? Quando eu peguei, estava muito bagunçada a injeção. Eu vi que não ia ser muito viável mexer na injeção, né? Acho pelo preço, na verdade, né? Muita gente vai falar que é porque eu gosto de gambiarra. Não é, pelo valor, né? E a gente procura tentar fazer as coisas, né, para poder resolver, né? E foi resolvido com sucesso, porque é um carro que era gastão e cheirava gasolina, não andava direito, né? Então não fazia acho que nem 3 km com litro o carro, né? Na injeção. E agora, no caso, depois que eu adaptei o carburador de Fusca, ficou econômico, né? Ele faz na média de 12 km dentro da cidade e chega a fazer 15 na estrada, né? Mais ou menos aí. Então, só que aí tava tendo uma entrada de ar pelo pé do carburador e tava meio desregulado, né? Que nem agora mesmo eu tô ajeitando ele, que eu vou ver se eu faço a vistoria agora desse mês pro outro, né? Fazer para transferir ele também, né? Ver se eu faço, ver se eu transfiro a documentação, deixar ele também com o documento tudo em ordem, porque inclusive quarta-feira eu vou pra Baixada aí pra ajeitar o Pérola. Tô dependendo do carro da minha irmã, né? Eu ia ontem, no caso, tava pensando em ter ido ontem lá pra Baixada, mas aí, por caso que ela vai, amanhã ela tem médico, ela falou pra deixar pra ir na quarta, né? Vai eu e meu pai, a gente vai já organizar as coisas por lá. Faz dias que meu pai tá ansioso pra ir, e eu toda vez eu tô adiando. Ah, pai, agora não dá por causa eu tenho, né, tenho isso, tenho aquilo pra resolver. E no fim agora, quarta-feira, se Deus quiser, vai dar certo da gente ir. Então hoje eu já acertei, deixei o carro reguladinho, né? O Renault. Aí já guardei ele na garagem de novo. Porque sábado e domingo, né? Tanto ele quanto a Trafic ficou na rua, né? Ficou na rua, então. Agora há pouco eu tava tentando fazer milagre também aqui na Trafic. No carburador da Trafic também. Porque esse carburador tá baqueado, hein? Cheguei num acerto, né? Cheguei no acerto, coloquei aqui o afogador dele aqui dentro, né, do carro, que ele só pega mesmo com o afogador puxado. Tem que abafar, às vezes tem que ir lá abafar com a mão para funcionar. Mas agora consegui acertar, funciona ele, e aí depois que funciona, abaixa o afogador. Aí ele já funciona normal, né? Tem bastante coisa aqui para acertar ainda, né? Que nem eu coloquei a partida, ainda tá aqui, eu vou ter que pôr um botão, né? Tem que pôr um botão e coloquei o afogador, coloquei esse cabinho aqui, ó. Como ele tem uma mola, quando você volta ele afoga, então quando puxa desafoga, né? Aí agora, que nem pra funcionar, eu volto o afogador, né? Volto ele totalmente. Aí dou partida aqui, ela tem que pegar. Vamos ver se ela vai pegar ou se vai fazer vergonha. Pegou, só que ela fica acelerada porque tá com o afogador puxado, né? Eu não tô nem acelerando. Se eu baixar o afogador, que é só puxar aqui esse cabinho, né? Ó, se eu baixar aqui, ó, ela morre porque o motor tá um pouco frio já, né? Mas aí depois que esquentar, né? Depois que esquentar, ela firma normal, né? Já firma. Então aqui é só
por enquanto, né, tá só no experimento, né? Falar assim. Porque eu mesmo tô acertando ainda, né? Amanhã ainda vou ver se eu tiro. Tem 2 lugares que tá vazando escapamento. Já troquei aquela. Olha lá, aqui você encosta o fio, ó. Eu tenho que pôr um botão aqui com. O certo é colocar um relezinho de partida, né? Mas por enquanto aqui, depois eu vou providenciar um, né? Ó, ele sai essa faísca porque ele é ligado direto no arranque, né? O afogador não deve ter acionado totalmente. Tem que voltar mais aqui para ele fechar mais lá a saída, né? Para não ter, como esse carburador não tá muito bom, né? Para não ter que toda vez que vai funcionar. É porque eu tô segurando o celular com a mão aqui aí para mostrar para vocês aí, por isso que fica meio sem jeito aqui, né? Oi. Olha lá, agora aqui, como eu voltei bem afogador, aí se eu puxar aqui, ó, aqui eu abaixei, ó, o afogador dela tá normal agora, ó. Agora tem que controlar um pouco no acelerador. Ó, tá vendo? É questão de acerto, né? Melhorou bastante. Porque a agulha da lenta dela, do ar, não tava acionando direito, não tá boa, na verdade, né? Tá com defeito, né? Então o que acontece? Por ela não tá com essa eficiência toda, eu consegui achar um outro parafuso, né? Tá vendo? A lenta tá normal, não tô nem acelerando, porque agora ela morreu, mas é porque tá frio ainda, né? Então o que acontece? Ela tá dando falta de combustível. Na hora de acelerar, a agulha não tava dando regulagem, né? Acabou até caindo o dia que, não sei se foi o dia que eu fui buscar a geladeira, acabou caindo a agulha. Aí coloquei esse parafuso no lugar. Agora já tá mais certinho ali, né? Tá mais reguladinho. Aí amanhã eu vou soldar o escapamento. Já vou aproveitar que tem dois pontozinhos ali que eu tenho que ir por baixo para soldar, né? Para fechar, para deixar vedadinho o escapamento. Aí vou dar um acerto aqui nesse afogador, né? Vou dar um acertozinho nesse afogador. Aí já vai ficar tranquilo. Agora há pouco tava com um amigo aqui, o irmão do Fernando, sem pescoço. E tava explicando aqui, né? Funcionei pra ele e tava explicando, trocando as marchas do motor da moto ali, né? Que é naquela alavanca ali. Até meio escuro aqui. Deixa eu acender a luz pra dar uma clareadinha. Aí essa alavanca aqui, né? Ela, se você colocar pra esquerda, você reduz. Pra direita, você põe marcha mais longa, né? Pra andar, pra velocidade. Eu vi com a marcha ideal, né, que você aqui pode ser usada do jeito que tá, que ela atinge uma velocidade até boa, né, sem muita rotação. A segunda no câmbio da moto, né? Colocando a segunda no câmbio da moto, aí você pode colocar 5 marchas aqui, né, no câmbio do carro, né? Aqui eu coloquei esse paninho aqui, que isso aqui tava, né, tá sem rosca, né? No manopla de câmbio aqui. Aí agora pelo menos ficou fixo aqui, né? Não fica só saindo na mão toda vez que você vai trocar de marcha, né? Então agora eu acho que, como eu disse, né? A segunda marcha é a marcha ideal ali pra ela, né? Que é uma marcha assim que eu saio com ela de segunda. Aí muita gente que às vezes viu, que nem eu no vídeo, acelerando, né, nos primeiros vídeos, achando que eu tenho que andar com ela acelerado direto. Na verdade,
o motor, né, quanto menor, ele é feito para andar acelerado mesmo, praticamente, entendeu? Porque ele atinge o melhor torque e a potência dele em rotações mais altas, né? Então ele começa o vermelho que fala, que é a rotação máxima para a potência do motor. Esse daqui tava vendo nas especificações técnicas da Kansas, né? Que esse motor é da Dafra Kansas 150 a partir de 8.500 giros, né? Ela atinge os 13 cavalos de potência. Aí a partir de 8.500 ela já entra no vermelho. Então até 8.500 eu posso andar numa boa com ela, que eu não estou forçando o motor, né? E aqui, os dias que eu andei, que eu, né, subi com ela aqui, né, nessa rampa aqui, que é até um pouco forte, eu vim meio acelerado lá de baixo para fazer um teste no carro, né? Que a gente está fazendo um teste, então aí foi por isso que eu até dei uma rotaçãozinha um pouquinho a mais nela, assim, e mesmo assim não deve ter atingido, né, os 8.500 giros, né? Que eu falo assim, por exemplo, na minha moto mesmo, né, na Vilvinha, né? Ela é 120 cilindradas, que eu aumentei ela de 86 para 120. Eu ando só acelerado, subida mesmo. Eu prefiro às vezes estar numa rotação mais alta na subida. Só que o acelerador não tá embaixo, né? Pé embaixo, é igual aqui, né? Às vezes você tá numa aceleração alta, mas o pé tá aliviado. Você tá vendo, você tá indo na força do motor, né? Que nem no sábado mesmo, quando eu tirei ela aqui, que eu coloquei ela na pracinha. Aí fui devagarinho, né? Desci aqui, o carburador já tava meio chato, né? Agora que eu dei uma acertada boa nele aqui, melhorou, né? Aí eu desci com ela, chegou lá embaixo, eu parei, dei uma reguladinha no carburador, depois eu vim, funcionei ela lá embaixo, esquentei e vim subindo devagarinho. Chegou ali quando começou a subir a parte mais forte, eu joguei uma terceirinha e vim com ela na manha, sabe? Encostando o pé. Subi com ela ali, o motor, né? Só com a força do motor mesmo. Devagar, numa velocidade normal de você andar no bairro, só com a força do motor. Então, você vê que pela redução, né, tem muita força. É engraçado, o dia que eu fui buscar a geladeira, que eu subi, né? Muita gente até viu onde tinha uma viatura parada, aquela subida ali é bem forte. Ali eu subi, eu pus segunda ali, né? Minha moto também sobe de segunda ali, ó. Ela não, né, na subida eu tenho que pôr segunda. Aí, com a Trafic, a hora que começou a planar, eu já pus a terceira. Aí quando eu entrei à direita, eu consegui passar, fazer a curva ali e continuar naquela parte que é forte. Quando entra na curva ali à direita, depois começa a descer, que eu joguei uma quarta, né? Ali eu consegui fazer aquela curva, fui tudo de terceira, né? Sem precisar acelerar muito. E já a minha moto ali, eu não consigo entrar com ela de terceira ali, entendeu? Pra você ver que o que manda muito a relação do câmbio, né? A relação do câmbio. É a mesma coisa, vamos supor. Por que o Alfa 180 é um motor assim, é um caminhão que tem muito motor, só que não tem uma relação boa de câmbio, né? Porque a primeira marcha do Alfa 180 é muito longa, mesmo sendo a primeira reduzida, é muito longa. E a quarta simples, né, ela é alongada, ela é tipo overdrive que fala. Então, que nem aquele câmbio que eu ia colocar do Pérola, né? Que era o câmbio que eu peguei do Giliard. Aquele câmbio Fuller, a relação da segunda marcha dele é a mesma da primeira reduzida do câmbio do 180. E a oitava é a mesma relação da quarta simples. Então quer dizer que aquele câmbio Fuller, ele tem uma marcha, que nem a primeira marcha, que é 7.5 de redução, que é mais curta ainda, e tem a primeira trator, que é a que faz a diferença, que ela tem 12.3 de redução. Ela tem 12.3 de redução contra a primeira reduzida do 180 original, que é de 5.3
de redução, né? Aí vocês veem a diferença. Então ela tem mais que o dobro, né? Mais que o dobro da redução. Por isso que a primeira trator, né, do câmbio Fuller tem muita força, né? Até esse Fietão que eu anunciei ontem tá com câmbio original. Muita gente coloca às vezes motor de 113 nos Fietão ou de 112 HW, mas quer manter o câmbio original. Por quê? Porque o câmbio original, além de ser um câmbio resistente, comparado do Scania, ele tem essa diferença dele, além de ter a primeira trator, tem a oitava simples, né? Tem a oitava simples, não, tem a oitava dele que é overdrive, que é longa. Então fica um caminhão para força e final, né? Fica um caminhão para força e um bom final. Se você colocar o motor 113, teve um amigo aí uma vez, eu nem tinha canal no YouTube, né? Ele puxava baú. Ele colocou motor de 113 de 112 HW no Fietão dele e o diferencial Scania longo, né? O diferencial Scania longo, né? Não era o mais longo, mas era dos mais longos, né? Então quer dizer, né, o Fietão não tinha para ninguém, né? Ele tinha muita força por ser motor de 112 HW e de final, né, não tinha Scania para andar, porque é como se ele tivesse uma marcha a mais de final, né? Como se ele tivesse uma marcha a mais de final. E isso sem judiar, né, sem judiar do motor, né? Porque a gente sabe que o Scania, infelizmente, tem essa. Para mim, eu acho que é meio que um defeito, né? O Scania não aceita você andar com giro alto, comparado ao Mercedes, o Volvo, que você anda, né, no regime aí de 2.200 giros, ou até mais, que é o limite máximo, né, 2.200 giros. E eu nunca vi falar que o motor de Mercedes ou de Volvo teve problema por andar, né, a 2.200 giros, né? Tá certo que ele gasta mais, a gente sabe disso, mas nunca ouvi falar que teve problema. Já o Scania, o limite aceitável para você andar é 1.800 giros no máximo, né? Muita gente que sabe que o Scania, se você andar com ele acima de 1.800 giros, ele costuma baixar óleo, né? Judia um pouco do motor. Então, eu acho que o Scania é um motor que tem muita força, mas perde em questão de rotação, né? Ele perde muito em questão de rotação. É igual lá o câmbio do Pérola Negra, né? Vou voltar 2 câmbios, né? Eu vou ter marcha de força, né? Porque se eu colocar marcha pesada no câmbio traseiro, né? Vou colocar o câmbio Clark de volta. Na verdade era um Fuller, né? Antigo, que eu não quis mexer. Tem gente que fala, o Pérola, a primeira vez que foi puxar um bloco, quebrou o câmbio. Ele simplesmente quebrou um sincronizado, que já estava apresentando defeito, que eu já estava percebendo que estava enroscando a marcha ali da quarta para quinta, né? Sempre estava enroscando. Então, na época que deu problema, eu podia ter ido atrás do câmbio Clark colocado e continuado a trabalhar, mas minha vontade era colocar o câmbio Fuller, né? Que era o 9 marcha. No fim, eu comprei o câmbio do Gilliard, infelizmente, esse câmbio veio com defeito, né? Na transferência. E aí eu fui, né, ver que seria mais viável voltar, colocar 2 câmbios de novo, aí colocar o Clark, que é o que eu comprei, que é um câmbio que tá bom, né, colocar o câmbio Clark de volta, para ficar 2 câmbios. Depois eu vou fazer uma boa revisão, né, no câmbio Fuller, que aí eu pretendo colocar o motor 366, que é um bom motor, que aí vai ter um final bom, né, porque o 366 tem um giro legal, e tem muita força, né? O 366, né? Ele tem muita força e com a primeira trator vai fazer a diferença, né? Vai fazer a diferença. Então, eu acho que o câmbio que eu peguei, o Fuller, né? Eu queria pôr esse câmbio, mas infelizmente veio com defeito. Aí o pessoal fala que o Pérola não aguentou puxar bloco e já quebrou. Na verdade, o dia que eu fui levar a cabine em Mauá, que eu tava eu e o Eric, né, eu percebi que ele tava enroscando, né, da quarta pra quinta, sempre dava um enrosco. Depois ainda vim pra casa, depois fui pra Baixada, quando eu fui carregar ele, fui fazer a entrega,
Aí eu percebi que ficou mais estranho ali. Tem hora que, né, da quarta pra colocar a quinta, ela arranhava demais, né? Aí foi na hora que eu descarreguei, que eu saí do lugar, né, com ele vazio. Aí saí com ele, quando eu joguei, né, joguei no caso terceira, quando eu pus a quarta, né, fui passar na lombada, quando eu fui reduzir pra terceira, a marcha não saiu mais. Que aí terminou de buiar, que fala lá, o sincronizado, né? Terminou de estragar o sincronizado. Aí foi que eu deixei ele de quarta e voltei, né, pra garagem lá na Constru Silva, usando só o câmbio traseiro e o câmbio dianteiro, que era um Fuller, né, 5 marchas, eu deixei de quarta direto, né, e fui tranquilo, voltei com o caminhão rodando, né, só que aí eu pensei, agora que quebrou, já vou atrás de um Fuller, né, porque eu abri o câmbio, vi que era o sincronizado, e aquele câmbio Fuller é ruim de achar peça às vezes, né, aí eu ia ter que ir atrás de torneiro, tudo. Aí foi que surgiu esse câmbio do Giliard. Eu falei, vou comprar, né? Esperei o seu João até levar pra mim o câmbio, mas infelizmente veio com esses dois rolamentos ruins aí, né? Aí depois, como eu tive todo esse problema aí, que eu tive que voltar pra São Paulo, gasto disso, gasto daquilo, né? E acabei que preferi não voltar, colocar dois câmbios, porque eu sei que fica bom, né? Fica com força e final também, né? Fica com força por causa do câmbio traseiro, que serve como uma caixa de redução, né? E continua, e ele de quarta simples, né? Vai ter um final bom, né? Se eu pisar ali no Pérola mesmo, é porque a gente não pisa, porque sabe que é um caminhão que não tem, né? A gente sabe que caminhão velho, ainda mais que é roda raiada, às vezes está desbalanceado, ele pula demais, né? Pula assim. Então, uma velocidade tranquila para você andar com um caminhão daquele ali é 70 por hora, né? Você anda com o motor aliviado, né? Mas se você pegar um caminhão daquele e acelerar mesmo sem medo, né? Acelerar sem medo, ele dá uns 130 no pé, né? Tranquilo. Dá de 120 a 130, mas aí sai de baixo. Ainda mais que tá com pneu 1100, né? Que ele anda uns 15 km a mais ali, porque o pneu é maior. Que depois eu quero passar tudo para 275, mas aí ele daria o que? Uns 100, 110 no máximo, né? De final. Mas com aqueles pneus 1100, se eu fosse né, doido mesmo de pisar num certo lugar numa rodovia tipo Bandeirantes, que é uma rodovia boa, né, ele daria aí 130 aí tranquilo, né, 130 tranquilo, porque o Perks tem uma boa rotação também, né? O Perks ele atinge até 3.000 giros de rotação final, né? 3.000 giros. E o motor do Alfa 180 é só 2.000 giros. Então o Perks ele tem 1.000 giros a mais, né? Mas isso aí, pessoal. Amanhã eu vou ver se eu, né, vou dar mais uma calibradinha no pneu aqui, né, da Trafic. Aí vou soldar esse escapamento para dar uma volta com ela com escapamentinho vedadinho, né, sem estar vazando compressão. Que nem eu troquei o anel de vedação que estava vazando. Aí tem 2 pontos ali que eu tenho que soldar por baixo. Amanhã, como eu tenho que comprar eletrodo aqui, que eu compro no lugar que é um eletrodo bom e mais barato, eu tenho que levar para a Baixada, porque lá eu vou precisar fazer o cardan, vou ter que fazer alavanca de câmbio, então já vou levar tudo daqui, né? Todas as ferramentas, tudo, então amanhã já vou comprar e já vou fazer essa parte aí do escapamento aí também, né? Dando essa geralzinha aí. Mas isso aí, pessoal. Finalizar o vídeo por hoje. Que Deus abençoe a todos aí. Vamos finalizando aí, né? A Trafic aí, né? Ansioso para pegar o documento dela logo e, se Deus quiser, também no próximo mês já fazer o documento do Renault aí, né? Porque ficar dependendo de um carro só, né? Que nem do da minha irmã aí, enquanto ele tava licenciado, tava bom, né? Aí agora eu vou ver se eu já faço essa transferência aí para poder, né, já ajeitar a documentação dele também. Deixar tudo certinho. Beleza, pessoal? Um abração aí, que Deus abençoe a todos. Tudo de bom.